de começar. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Estilo Saúde aqui da Urban TV. Meu nome é Natasha, eu sou nutricionista e hoje vamos falar sobre um assunto super importante, sobre gordofobia. E hoje a minha convidada é a Letícia de Assis. Letícia, tudo bom? Se quiser se apresentar. Então, tudo bem? Obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui conversando contigo, Natasha, que a gente já falou outras vezes sobre outros assuntos, né? Eu sou jornalista, sou cosmetóloga natural e sou pesquisadora na UFSC. E eu pesquiso ativismo, estigma, corpos gordos e sorofobia. Então, acho que é um resumo, assim, do que eu faço. Então, né, o que é a gordofobia, né? O que é? O pessoal de casa entender melhor. Então, a gordofobia ela é uma palavra que ela entrou para o dicionário da língua portuguesa há pouco tempo, né? Ela foi reconhecida como um vocábulo, né, de uso comum há pouco tempo. E ela recebeu recentemente um destaque, agora, 2021, um destaque pela Academia Brasileira de Letras, por ser uma palavra que está sendo muito usada. Então, quer dizer que ela tem uma importância, né, sociocultural, enfim. A gordofobia, ela é um conjunto de ações e de práticas que estigmatizam e invisibilizam a pessoa que tem um corpo gordo, né? E não é gordofobia, não é porque é fobia que é medo, não é ter medo de gordo, não tem nada a ver com isso. São ações, são práticas que fazem com que as pessoas gordas elas não tenham acesso a serviços básicos, com que elas sejam consideradas pessoas de menos valia na sociedade, ou até estorvo, né? Então, resumindo assim, o conceito da gordofobia é isso, é um tipo de discriminação, é um tipo de preconceito, mas ele é muito mais do que simplesmente uma discriminação. Ele vai além, porque tem a ver com as práticas, principalmente na área de saúde, né, que fazem com que essa discriminação, essa estigmatização, ela seja muito mais penosa e muito mais dolorida e também muito mais letal para as pessoas gordas do que a própria gordura. E aí aqui eu já vou fazer um parênteses que a gente não usa a palavra obesidade dentro do ativismo gordo, né? Porque a obesidade ela é um CID, né? Ela é uma doença. E a gente, dentro do ativismo gordo, a gente defende que ser gordo por si só não é ser doente. Então, obesidade é uma palavra errada por conta disso. Uma pessoa ela pode ser gorda, como ela pode ser saudável. Isso independe da constituição e do corpo dela. Então, é mais ou menos por aí. E qual a origem, né, da gordofobia? Qual é a história que está por trás disso? Então, se a gente for fazer um apanhado histórico em cima disso, a gente vai ver alguns séculos atrás, onde as pessoas gordas eram as mais afortunadas da sociedade, né? Significavam as pessoas que tinham acesso à comida. Vamos começar por aí, né? Que era uma coisa que pouca gente tinha, né? A comida era algo pouco acessível, a comida de qualidade, vamos colocar assim, né? Comida mais farta, com proteína, com grãos, ela era reduzida a uma parcela muito pequena. Então, essas pessoas que tinham acesso a isso, elas costumavam ser mais rechonchudas, não necessariamente gordas. Mas, então, a pessoa que era corada, bochechas gordinhas, vermelhinhas, ou um corpo, né, uma estrutura física mais corpulenta, era o ideal da sociedade, né? A gente disparou um alarme meu aqui. Era isso, só um minutinho. Desculpa. Você tá me ouvindo? Porque você Sim, sumiu aqui para mim. Tá, sim. ok. Então, o que eu estava falando era essa questão de a gente ter um corpo que era invejado pela maioria das pessoas, porque era um corpo que representava você, inclusive, ter condições econômicas, você ter acesso, você ter posses, né? E você ter acesso ao básico, que é a alimentação de qualidade, né? Eu falo que é básico porque hoje em dia, inclusive, isso não é considerado básico. A gente vai chegar ali nesse ponto, né? Tu sabe até disso muito melhor do que eu, mas essa questão da alimentação ela sempre foi negligenciada. Mas naquela época, ser gordo então era o ideal. Aí se passaram
alguns anos, algumas décadas, os pintores começaram a retratar, principalmente mulheres gordas, mas também homens gordos, nas suas obras de arte. Então, a gente tem ali um período da arte que retrata muito pessoas e quase sempre pessoas gordas. E esse era o ideal de beleza, né? Porque era a pessoa justamente que tinha acesso, né? Aí vamos trazer mais para frente. Quando a família real chegou aqui no Brasil, ela era composta de muitas pessoas gordas, inclusive o próprio Dom João, ele era gordo, porque tinha aquela história de que ele comia muito frango, né? Enfim, mas ele era da realeza. Outros membros não necessariamente eram gordos, mas também não eram magros, porque eles comiam o que eles queriam. E aí a população brasileira, ela era dividida, porque tinha os indígenas, que ainda eram em maioria, né, naquela época, infelizmente isso foi diminuindo, mas eles não eram gordos, porque eles tinham uma atividade física diferente, eles tinham uma alimentação diferente, porém eles também não eram magros, eles tinham uma constituição física, né, mais muscular, vamos colocar assim, mas para magros não serviam. E a gente tinha depois a chegada, né, um pouco antes ali dessa questão, eu não lembro direito as datas da família real e mais ou menos a escravidão, eu sei que a gente tem um período longo também, né, o gatinho acho que quer participar, a gente tem um período longo dessa parte da escravidão, e os escravos, eles também eram muito fortes. Apesar deles não terem alimentação adequada, eles tinham uma constituição física avantajada, vamos colocar assim. E aí, o que era dado para esses escravos? Farinha, coisas que tinham muito carboidrato, para justamente manter aquela corpulência deles, né? Mas aí vamos chegar ao período de ser gordo exatamente. No início do século XX, do século passado, começou a se falar sobre doenças associadas a ser gordo. Então, eram poucos estudos que tinha na época, claro, né? Mas já se começava a delinear que pessoas que comiam demais, muito açúcar principalmente, elas poderiam ter algumas doenças que já na Europa estava se falando muito, então aqui trouxeram essa ideia e começou a se falar na palavra obesidade. Mas a palavra gordofobia, ela deriva de fatfobia, que é um termo que vem ali da década de 70, 1970, quando os movimentos estadunidenses feministas começaram a brigar contra o preconceito, né? A discriminação contra pessoas mais gordas. Mas era um movimento feminista e até feminista bem radical, que emitiu protestos e decretos e textos, não é bem decreto que eu quero falar, a palavra me fugiu agora, mas emitiu documentos com uma série de itens solicitando de um jeito bem agressivo, mas era necessário que fosse dessa forma, a que as pessoas parassem de olhar as pessoas gordas com essa invisibilidade ou de um jeito pejorativo. Acho que é a palavra mais correta, né? E ali na década de 1970, a gente já tinha um período do feminismo, uma onda do feminismo muito ativa, né? Principalmente nos Estados Unidos e também na Europa. Daí, a partir do final da década de 70, esses movimentos começaram a ficar mais fortes na América Latina, inclusive no Brasil. Então, começou a se falar sobre gordofobia mais ou menos ali no início dos anos 90, tá? Mas o termo, ele vem do fatfobia e desse movimento Fat Underground dos Estados Unidos, tá? Das feministas dos Estados Unidos. E aí, se incorporando e as pessoas se juntando e compreendendo que era tudo mais ou menos uma mesma luta, né, com o mesmo viés, o viés da acessibilidade, o viés pela fim da invisibilização, pela questão de não se considerar a saúde apenas pelo IMC e coisas desse tipo. Então, se instituiu o ativismo gordo e a palavra, então, ganhou força, gordofobia. E teria exemplos de ações de pessoas que promovem essa gordofobia, para o pessoal entender melhor? Tem.
Então, eu vou dar um exemplo bem simples, que é bem comum, inclusive nas redes sociais assim mais acessadas, que é o antes e o depois, né? Então, às vezes a pessoa ela vai, emagrece e aí ela coloca uma foto dela gorda e uma foto dela magra. Pode ter sido por bariátrica ou por exercício, o que for. Eu quero deixar bem claro aqui que no movimento a gente não é contra que ninguém emagreça. Inclusive, eu estou fazendo reeducação para voltar ao meu peso de saúde. A gente não é contra que ninguém emagreça, a gente é contra a que a pessoa que é gorda seja considerada doente, pressupostamente sem nenhum outro tipo de avaliação, e que ela seja considerada uma pessoa menos importante, com menos valia na sociedade. E principalmente que ela tenha menos direitos. Que ela chegue num lugar, num posto de saúde, num hospital, que ela concorra a uma vaga de emprego, tudo com um parâmetro de igualdade. Por isso que o ativismo gordo ele bebe tanto no feminismo, né? As pessoas às vezes falam, ah, os feministas elas deveriam ser mais femininas. A questão não é essa, né? A questão é que o feminismo ele busca igualdade, ele não busca que a mulher seja mais nem menos, busca uma igualdade, um respeito na sociedade. O ativismo gordo é a mesma coisa, ou o gordo ativismo, como preferir. A gente não quer ter mais direitos do que ninguém. A gente quer é ter os nossos direitos. O direito de existir, o direito de ser respeitado, o direito de participar de qualquer outra função social, econômica, política, com as mesmas ferramentas, as mesmas condições que uma pessoa magra. Legal, muito importante. E para você, quais as maiores importâncias da gente estar conversando sobre esse assunto gordofobia, das pessoas conversarem e entenderem mais sobre esse assunto? Então, assim como eu estava falando do exemplo, eu não sei se eu deixei bem claro essa questão do antes e o depois, parece que quando a gente fala sobre isso, a gente quer dizer que a pessoa não pode estar feliz por ter emagrecido. Não é isso. A questão é que você coloca a foto e geralmente vem com uma legenda. Ah, renasci, sou outra pessoa. Então quer dizer que quando você era gordo, você era uma pessoa ruim. Você era uma pessoa digna de pena. Você era uma pessoa nojenta. Eu vou usar bem esses termos porque em comentários de redes sociais, uma pessoa como eu é o que a gente lê. Né? Vocês são nojentas, vocês são safadas, vocês são incompetentes, vocês são preguiçosas. Isso faz parte do estigma, entendeu, Natasha? Assim, essas palavras todas que parecem às vezes um simples comentário numa rede social, elas carregam todo um sentido social que é legitimado principalmente pela classe médica. Aqui também não estou dizendo que todos os médicos são gordofóbicos, mas grande parte até pela formação que eles têm. Assim como eu poderia falar que grande parte dos nutricionistas são gordofóbicos. E é também muito pela formação que vocês recebem, né? Uma formação que tem um olhar em cima da pessoa gorda como já predisposto a achar que aquela pessoa ela é preguiçosa, que ela não tem saúde, né, que vai morrer de um ataque cardíaco, que ela já tem diabetes, que ela tem triglicerídeos altos, quando na verdade a gente sabe, e tu também deve saber disso, que existem muitas pessoas magras, em certos recortes até de idade, que têm um perfil de saúde muito pior do que as pessoas gordas. Né? Porque é o consumo do fast food, que é o consumo de muito sal, de muito açúcar, de muito refrigerante. Isso não tem relação nenhuma com o peso, isso tem relação com os teus hábitos alimentares, né? Com a tua prática de exercícios e até com o DNA. Porque, meu Deus, tem pessoas que comem, 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 estão sempre magras, não é assim? Isso quer dizer que essa pessoa é saudável? Tem a ver, nossa, tireoide, nossa, tem N motivos, não dá para associar com um só, não dá. Então, só que se você fizer uma entrevista com 50 pessoas gordas, eu tenho certeza que pelo menos 49 vão te dizer que quando foram ao médico reclamando de qualquer coisa, um joelho, uma unha encravada, uma cólica, ela vai sair de lá ou com um papel com uma dieta, ou o médico vai ter comentado na consulta, vai ter dito que
a pessoa precisa emagrecer, mesmo que o peso não tenha relação nenhuma com aquela queixa imediata da pessoa. Isso já por si já é uma abordagem, um acolhimento gordofóbico do enfermeiro, do médico, de quem quer, do nutricionista, quem quer que receba a pessoa no seu consultório. Pior, né? Eu já vi isso Né? acontecendo, a pessoa associar só isso e não procurar outros motivos, quando na verdade o motivo não tinha nada a ver com isso. Só que a pessoa atrelou tanto a esse ponto que não procurou realmente o que estava acontecendo, não procurou ouvir e entender esse paciente, né? Então é muito complicado. Tem uma pessoa que é consultora no meu canal, que é a Ale Murrica, que eu tenho ainda dificuldades em usar pronomes trans, né? Mas é um médico trans e ele sempre me ensina que existe a norma, né, dentro da sociedade. Essa norma é muito, ela tem que ser velada para que ela continue sendo forte, mas ela tem que ser suficientemente presente para que ela consiga se manter em todas as camadas que mantêm um determinado poder. Então, se a gente pensar em como que é feita uma faculdade de medicina, uma faculdade na área de saúde, a gente vai entendendo que essa norma ela está ali nas entrelinhas em todos os processos. E é por isso que, se o profissional ele não tiver um olhar crítico desde a fase da formação dele, ele vai comprar esse discurso e ele vai continuar com esse discurso com os seus pacientes. Então, precisa ter uma consciência, precisa ter oportunidade, claro, de você. Mas hoje em dia, com a internet, meu Deus, né? A gente não. Principalmente uma pessoa que está ali estudando saúde, ela não pode nem alegar que ela não tem informação. Ela pode não ter se aprofundado, mas ela sabe que existe essa informação. E a gente está em 2021 e você considerar uma pessoa doente simplesmente por um cálculo de peso versus altura ao quadrado, pelo amor de Deus, né, gente? Até porque, assim, ó, se você fizer esse cálculo com uma pessoa que, sei lá, um halterofilista, que é super musculoso, ou talvez até num corredor que tenha bastante uma composição muscular muito, essa pessoa ela vai estar na faixa de obesidade. E ela não tem nada de obesidade, ela tem massa muscular, e a gente sabe que massa muscular também pesa mais do que a própria gordura. Então, é um cálculo totalmente estapafúrdio e que as pessoas ainda usam para considerar alguém saudável ou não. A gente teve bastante essa discussão quando começou os atendimentos online, né? Porque o pessoal era muito tipo, ai, vamos medir aqui, vamos fazer o cálculo de porcentagem. E a gente está tentando explicar para o pessoal, gente, vamos analisar sinal e sintoma, vamos analisar melhores de sinais e sintomas. Isso não é. Nutrição não é, medir a pessoa. Não é só isso, gente. Sinal e sintoma é muito mais importante, né? Para isso que a gente está aqui, para melhorar a qualidade de vida. Esse é o ponto, né? Então, realmente é muito importante esse ponto. E a gente tem sempre muito esse movimento, Natasha, assim, você vê muitas, principalmente as mulheres gordas, porque, claro, naturalmente as mulheres são mais cobradas do que os homens, né? Um homem gordo, ele tem uma passagem muito mais tranquila pela sociedade do que uma mulher gorda. Não que ele não sofra, mas até por todas as questões do machismo, que é estrutural, ele vai sofrer menos. Mas a gente pegando todos os pontos, assim, você vê que é uma coisa que está muito na raiz, né, de como as pessoas pensam, vinculação com beleza, né? De novo, eu volto que as mulheres sofrem mais com isso, porque você tem que ter um padrão de cabelo, você tem que ter um padrão, e cada época isso muda um pouco, mas não altera tanto a ponto daquela doença do preconceito sair da sociedade, que nem agora está muito na moda as pessoas pretas usarem os seus cabelos naturais, né? Usarem os seus cabelos black power, que eu particularmente acho um luxo, acho lindo, né? E acho que eles têm que usar os cabelos da forma como eles querem. Se quiser trançar, tem que trançar, se quiser fazer dread, se quiser que seja livre. Mas agora tá essa moda de todo mundo achar lindo, maravilhoso e tal, né? O cabelo black power.
Porém, mesmo estando na moda, essas pessoas, elas não deixam de sofrer o preconceito. Tanto que teve aí o escândalozinho ali, mini, né, Big Brother, do menino falou, comparou com o cabelo do Homem das Cavernas, e tu viu a dificuldade que foi para ele entender que a fala dele foi racista? Teve que o próprio apresentador do programa explicar isso para ele. E a gente passa por isso sempre quando o assunto é gordofobia, né? Porque as pessoas acham, como elas cresceram fazendo piadinhas, a baleia, o bujão de gás, o não sei o quê, sempre esses termos pejorativos, elas têm dificuldade em desconstruir isso dentro delas, então é mais fácil eu transferir para o outro e dizer que é mimimi. Ai, meu Deus, é o que a gente mais ouve. Hoje em dia tudo é mimimi. Hoje em dia tudo não se pode falar nada. Hoje em dia tem que tomar cuidado com tudo. Gente, é uma questão de evolução da sociedade. Só que, claro, se você ficar pensando dessa forma retrógrada, você não vai sair do lugar mesmo. Paciência para explicar, muita gente tem. O que falta é muita gente ter boa vontade de entender e a força de vontade de desconstruir, inclusive essas palavras, esses hábitos, né? E eu falo muito, a gente fala muito no grupo, assim, lá para as meninas. A gente não tem que ser engraçada porque a gente é gorda. Então tem essas premissas. Eu vou sair com uma mulher gorda porque a mulher come qualquer coisa, ela vai rir das minhas piadas e ela aceita qualquer coisa na cama. Só um exemplo. Mas é um pensamento bem recorrente, tá? Então, quer dizer, primeiro que eu não como qualquer coisa, eu posso ser mais enjoada ainda do que uma pessoa que é magra. Ou mais criteriosa. Eu posso, sei lá, ser vegana e o cara ser carnívoro. Vamos botar uma diferença bem grande, né? Eu também não preciso ser engraçada. Eu posso, sei lá, ser séria, ser mal-humorada, sei lá, não ter licença poética e por aí vai. E eu não preciso cumprir esses estereótipos, assim como eu não preciso andar com os meus exames para ficar dando a tiracolo como um carteiraço nas pessoas para provar que eu sou saudável sendo gorda. Que é outro erro que no início do ativismo a gente cometia muito, né? Qualquer argumento a gente dizia, os nossos exames estão ok. Mas ninguém tem nada a ver com isso, porque ninguém vai pedir os exames de uma pessoa magra. Então, por que nós gordos temos que apresentar os nossos exames? A questão ela é muito maior do que isso, ela transcende isso. E é uma questão de respeito, e é uma questão também de corpo público. Que o corpo gordo é um corpo público. Todo mundo se sente no direito de te oferecer uma dieta, se sente no direito de dizer que você é bonito, mas poderia emagrecer. E como se isso fosse algo livre, assim, que não tivesse nenhum impedimento. E agora as pessoas estão começando a entender que não, que nós não queremos que o nosso corpo seja público. Nós temos direito de achar ou não achar nada sobre o nosso próprio corpo, mas não temos o direito de palpitar sobre o do outro. Né? Eu vou dizer para você, Natasha, eu acho que você está muito magra. Não, eu não sei o quê. Ou você vai... Não, eu não tenho que achar nada. Você que tem que saber sobre você mesmo. A não ser que eu te peça uma opinião e muito especificamente, num caso muito, né, que não é o caso da maioria das coisas que acontecem por aí. No seu canal, né, você fez um vídeo, comentou tudo mais sobre as frases gordofóbicas que o pessoal costuma usar e às vezes nem tem noção de que é gordofóbica, né, que isso poderia ofender alguém, enfim. Você poderia contar um pouco sobre isso, gente? Vamos ver se eu vou lembrar de todas do roteiro aqui, né, que eu até nem separei ele, mas são coisas bem comuns. Então, por exemplo, eu acho que a principal é um hábito muito comum até de uma mulher para outra, né? Eu gosto sempre de falar mais direcionado para as mulheres, porque as mulheres são a força, né, que modifica a sociedade. Então, quando você olha para sua amiga e você fala para ela, ai, amiga, não põe essa roupa não, você ficou gorda. Então, isso é gordofóbico, porque você está querendo dizer para aquela sua amiga que a roupa não ficou bem para ela, mas não precisa você dizer que ela ficou gorda. A roupa não caiu bem, não tem um caimento legal, sei lá, não vestiu bem, ficou apertada no lado. Mas por que você olha para a pessoa com nojo e diz você ficou gorda? Então, isso é uma expressão que passa batido, né? Como se fosse elogio ou não.
E outra que é bem comum é a questão do olho gordo. Né? O olho gordo é clássico, assim. Ah, não, fulano tá botando olho gordo no meu carro novo, fulano tá botando olho gordo na minha bolsa nova. Por que eu tô botando o olho gordo? Então quer dizer que a pessoa invejosa, ela é gorda? Sabe? É uma relação que não deveria existir linguisticamente, que as pessoas criaram em algum momento e que agora é o momento de desconstruir. Que é igual uma palavra que esses dias o meu namorado me chamou a atenção relacionada a racismo também, que eu usei esclarecer. A gente não para pensar que esclarecer é errado. Porque esclarecer, você está querendo dizer que quando você torna as coisas mais inteligíveis, então quer dizer que é claro, e o que é escuro é confuso. Entende? São coisas que a gente às vezes não para pensar, mas são muito importantes da gente fazer esse exame, essa reflexão, né? É, tem algumas outras expressões que as pessoas usam também, que agora eu não tô... Ah, o gordinha, que eu já ouvi muito na vida, assim, você não é gorda, você é gordinha, você é fofinha, você é cheinha. Eu entendo que as pessoas têm medo de ofender, porque ainda é uma coisa assim que as próprias pessoas gordas, elas se milindram muito quando alguém chega, aquela fulana gorda, ó, tá vendo aquela mulher gorda? Tem pessoas gordas que ainda se ofendem muito. Então passa por um processo das próprias pessoas gordas se aceitarem, né, se amarem na sua condição, se reconhecerem, principalmente na sua condição, e passa das pessoas conseguirem falar como um adjetivo comum, sem nenhum peso extra em cima desse adjetivo. Então, a Letícia é uma mulher de 43 anos, jornalista, gorda, feminista. É um adjetivo, é uma qualidade minha. Não tem nada pejorativo em me chamar de gordo. Então, quando a pessoa diz, ai, não, você não é gorda, você é fofinha, ela está querendo dizer, gordo é ruim, você não é ruim, gordo é feio, você não é feia. Então, isso é uma expressão gordofóbica que a gente tem que passar a evitar. Não falar para as pessoas. Então, na dúvida, pergunte. Como você quer ser chamado? Já me fizeram isso comigo várias vezes. Letícia, como é que eu falo? Eu digo que você é uma mulher grande, que você é uma mulher gorda. Eu digo, ó, fala o que você quiser, só não usa eufemismo comigo, que realmente me chateia. E nesse conjunto de expressões sociais, o eufemismo, ele carrega essa parte pejorativa dos exemplos que eu dei, né? E o clássico ali também do você é muito linda de rosto, ou você é muito bonito de rosto. Né? Meu Deus, se eu fosse contar aqui quantas vezes eu ouvi isso na vida, então não, você é bonito. Elogia a pessoa. Você é uma pessoa bonita, porque ninguém é bonito de rosto, a pessoa é bonito no conjunto, né? E as pessoas, elas ficam naquela coisa de que a pessoa é bonita de rosto, se ela emagrecesse, ela ficaria mais bonita, ela ficaria linda. Quantos casos você já viu de pessoas que emagreceram e nem ficaram tão bonitas assim? E também essa questão da beleza, ela é um conceito relativo. Eu posso achar bonito, você pode não achar. Então, às vezes a pessoa quer te elogiar e eu costumo dizer que ela faz aí uma porcariazinha, né? Para não usar um palavrão aqui. É errado falar desse jeito com as pessoas, né? De você ficar dizendo que a pessoa é parte bonita, né? Então, acho que essas já ilustram bem. E eu acho que esse negócio de bonito e feio é muito o que tá na capa da revista, o que tá no Instagram, é muito que é exposto, é muito que é mostrado, né? Então, acho que. Então, a beleza tem uma das minhas colegas no grupo do Pesquisa Gorda, do Grupo Nacional, que ela estuda essas questões relacionadas à beleza e o capitalismo, né? E eu concordo muito com ela, mas claro, não é o meu objeto de estudo, mas parte disso eu uso até na minha pesquisa. A beleza, ela é um conceito completamente vinculado ao que se vende e ao que se compra. Né? Então, se eu estou num país, numa região, num local onde o que vende é ser loira, de cabelo comprido, pele bronzeada, assim, assim, assado, é esse modelo que vai ser padronizado como bonito. Para o homem, a mesma coisa. Então, nesse sentido, eu acho que é o único momento onde a gente tem uma igualdade, talvez um pouco mais uma proximidade entre os gêneros, né? Porque você vê que se montam padrões, e esses padrões são midiáticos, né? Pela publicidade, pelo que é divulgado pelos influenciadores, que respondem àquele padrão que naquele local, naquela constituição, é o que está vendendo.
e esse padrão ele muda de um local para outro, de uma época para outra também, mas ele também é muito mais cruel com as mulheres, né? Porque os enquadramentos eles acabam passando por situações em que a mulher tem que sempre se prender, se escravizar, saltos muito altos, corsês, coisas que tiram a respiração, roupas apertadas. Não, eu não estou falando aqui que você não pode usar, pelo amor de Deus, menina, que você está assistindo aí. Você quer usar, você gosta de usar calça justa, saia curta, ótimo. Mas assim, não é porque você é obrigada, é porque você quer, você gosta, você se sente bem. Agora, você padronizar que para você estar bonita num jeans, o jeans tem que estar lacrado no seu corpo, daí não é legal, né? Porque quer dizer que você está respondendo a um padrão de compra. Muito, muito, muito isso. E eu estava conversando com a minha amiga, né, qual a importância, né, de mostrar mais um corpo real, um corpo verdadeiro, para o pessoal realmente estar acostumado com isso, né? Porque aí vai gerando um padrão de, meu corpo não é aquele que mostra na mídia, então eu também vou querer me esconder porque eu não sou padrão. Aí todo mundo fica esse negócio de se esconder e o único corpo que aparece é o padrãozinho, então vai alimentando um ciclo. É o corpo magro, é o corpo cis, é o corpo cisgênero, né? É o corpo branco, né? Porque todas as outras normativas, vamos colocar assim, elas aparecem sempre como corpos dissidentes, né? Corpos Jovem. que estão sendo incluídos com uma generosidade naquela peça publicitária. Ai, nossa, como a marca tal está sendo legal porque botou uma modelo gorda, porque botou uma modelo negra, porque botou uma pessoa com vitiligo, porque agora, né, então vende, você tem que ter representatividade, que é a palavra do momento, né? Claro, representatividade é uma das nossas bandeiras, inclusive, porque eu particularmente, é um dos pontos do meu estudo também, eu comecei falando sobre isso, eu acredito que a moda é inclusiva, se ela for usada como ferramenta adequada, porque ela pode ser de exclusão, como é na maioria dos casos. Algumas marcas, algumas grandes lojas de departamento estão entendendo que isso é lucrativo para eles, e por conta disso, eles estão nos incluindo. Agora, falando especificamente das pessoas gordas. Não é porque eles são bonzinhos em, nossa, eles estão antenados com a evolução da sociedade. Não, gente, é porque vende. E porque a gente está falando de 51% da população, ou seja, somos mais do que a metade. Aqui falando em dados do Brasil. Isso são dados do Sebrae. Pesquisa está ali para qualquer um acessar. 51% da população brasileira está acima do peso. Claro, levando em consideração o IMC, levando em consideração o IMC, mas a gente sabe que o número de pessoas gordas aumentou muito ao longo das últimas décadas e isso tem a ver com a Revolução Verde. E isso tem a ver quando, ali na década de 60 e 70, começaram a surgir as sementes transgênicas, né? Essas modificações, que, claro, foi um movimento pós-Segunda Guerra, para você dinamizar a parte agrícola, para você expandir essa parte de grãos e tudo. Só que a qual custo que foi isso? Liberação de agrotóxicos, sementes mais produtivas, só que muito mais pobres em nutrientes. Então as pessoas começaram a comer alimentos muito mais gordurosos e ricos em carboidrato, que isso tu pode falar muito melhor do que eu sobre a constituição dos alimentos, mas alimentos super pobres nessa questão nutricional. E o que isso acarreta no corpo humano? Acúmulo de gordura. E é justamente essa gordura que ela é ruim. É essa gordura que deveria ser combatida. Mas ela é uma gordura fabricada pelo capitalismo. E aí, o capitalismo fabricou essas pessoas que estão, na sua maioria, na periferia, que já tem estudos muito sérios falando sobre isso, que essas pessoas estão na periferia, e aí o capitalismo não quer arcar com essa gordura que se criou nas pessoas periféricas. São pessoas que têm 15 minutos para almoçar, que estão sempre estressadas, que trabalham, sei lá, 50, 60 horas, às vezes numa semana, que não tem folga, que mal vê os filhos e tem que engolir as coisas inteiras, e essas pessoas, não, você não faz um exercício, você não se alimenta de vegetais e frutas e verduras. Que condição que uma pessoa dessa tem de acessar uma alimentação adequada? Então,
O comportamento capitalista gerou esse grupo de pessoas e agora simplesmente aponta o dedo e diz: você tem que emagrecer? Você não entra no meu centro de saúde porque eu não tenho um aparelho de pressão para você? Mas que história é essa? Então, entende? As pessoas, elas tendem a criar problemas. Nesse caso, sim, é a obesidade. Nesse caso, sim, é um problema social. Poderia-se dizer sim sobre a epidemia, mas aí o próprio mercado não quer arcar com isso. Não quer equipar os postos de saúde, os hospitais para receber essas pessoas, não quer equipar o transporte público, que é onde a maioria das pessoas circula, né, com catracas que não deixam a pessoa em situação vexatória, com bancos que caibam as pessoas com dignidade. Então, quer dizer, muito lindo, então eu vou colocar um monte de comida para você se sentir saciado e para você aguentar trabalhar esse tanto, você vai engordar e aí o problema ainda por cima é seu. Entende como é desigual isso e é algo que a gente precisa falar com mais abertura, porque nem todas as pessoas gordas são pessoas privilegiadas como eu. Eu digo que eu sou muito privilegiada, apesar de tudo que eu já passei, apesar de todas as situações, apesar de eu ser uma pessoa soropositiva, porque é um apesar, eu sou muito privilegiada. Eu como bem, eu me alimento com frutas, com verduras, eu tomo suco natural todos os dias no meu almoço. Quem é que faz isso hoje em dia? Eu tenho uma mãe que me ajuda, sabe, que cozinha, que faz as coisas com carinho. Eu mesma tenho bastante conhecimento em culinária, tenho acesso, consigo comprar os alimentos, tenho acesso à alimentação orgânica, sem agrotóxico. Quantas pessoas conseguem ter esse acesso? A gente sabe que é uma minoria. Então, eu sou uma pessoa gorda privilegiada. Mas e as pessoas gordas que não têm esse privilégio? Então, por causa disso, eu vou fechar os meus olhos e vou dizer que é fácil emagrecer. Não é. Até uma coisa que eu tinha pensado colocar na pauta e tudo mais quando a gente estava discutindo sobre o assunto era a questão de o pessoal focar muito nessa questão aí, é o gordo é menos saudável, magro é saudável. E, gente, várias vezes, né, que eu estava falando sobre questões de saúde aqui, eu sempre falei sobre os pontos da saúde. Gente, é sono, é o estresse. Claro, tem ali a questão do exercício físico também, mas ali comentou, né, da vida que leva essas pessoas. Quem se pergunta, nossa, mas será que tu tá com excesso de trabalho? Né? Será que tu tá conseguindo dormir direito? A vida te permite isso? Não, o pessoal acha, não, porque tá preguiçoso, porque não sei o quê. Então, é muito complexo, né? O pessoal só tem aquela visão sobre aquilo, mas é muita coisa, né? Muita coisa. Se você entrar nos comentários dos meus vídeos mais polêmicos sobre gordofobia, você vai ver, inclusive, que as pessoas têm uma mania de colar os links bem parecidos, assim. Geralmente são entrevistas do Drauzio Varela ou coisas desse tipo. Revista Marie Claire, né? Não, o argumento é sempre o mesmo. Obesidade é doença, não sei o quê. Mas aí tu começa a argumentar com aquela pessoa e tu vê que a pessoa ela não quer nem ler, ela não quer nem abrir o que tu está propondo de reflexão para ela, né? A pessoa ela tá ali como hater mesmo. Ela não gosta do que você está falando, ela está caçando confusão, ela não quer aprender. Porque quando a pessoa tá ali no meu canal, ainda que ela discorde, ela quer aprender, nossa, eu vou passar um monte de links, a gente vai abrir um debate, não quer dizer que eu vá empurrar toda a minha razão, não é isso. Pessoas ofereceram contrapontos muito interessantes para mim nos comentários. Eu levo em consideração, mas para mim diálogo é isso, é quando você oferece um argumento, a outra pessoa reflete, aí se discordar, oferece outro e por aí vai. Mas assim, na maior parte dos casos, você vê que as pessoas só querem empurrar as suas verdades. Não, obesidade é doença, ponto. Então, não interessa se existe um campo de pesquisa novo, não interessa se já existem estudos mais recentes que dizem que não interessa nada disso. A pessoa simplesmente está dizendo ali que ser gordo é errado, é doente, é nojento, e é isso. Como se, no momento eu pudesse... Eu lembro que teve um menino que eu até tive um embate com ele num vídeo sobre o Covid, né? Sobre a questão da obesidade ter entrado como fator de risco para o Covid.
E aí ele começou falando que ele tinha perdido o primo dele, e aí eu fui super acolhedora, porque eu falei, olha, sinto muito pela sua perda e tal. Não, mas meu primo era gordo e tal. Quer dizer, ele focou em cima daquilo ali. E daí eu expliquei para ele, fulano de tal, olha, seu primo provavelmente não morreu porque ele é gordo, ele morreu porque os hospitais eles não estão equipados para receber pessoas com maior peso ou maior altura, até pessoas com mais de 2 metros. Então não tem maca direito para essas pessoas, não tem respirador adequado para essas pessoas. E isso é falta de investimento público e privado. Só que assim, ó, ele ficou batendo na mesma tecla, entende? Eu entendo que ele estava com a dor de perder uma pessoa querida. Mas teve um momento que eu perguntei para ele: se você acha que o que eu faço é prestar um serviço, o que você está fazendo no meu canal? Porque eu falo sobre isso. Tá bem claro no início do meu canal o assunto que eu vou falar. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu acho que quem presta um serviço, por exemplo, eu usei isso no texto, são os terraplanistas. Para mim, eles prestam um serviço. Mas eu não vou no canal dos terraplanistas ficar batendo boca com os caras. Eu acho um serviço? Acho. Mas eu não vou perder meu tempo num lugar que eu acho que não, sabe, que não brota nada. E aí a gente vê, desde a época do Vai Ter Gorda na Praia, das ações do Vai Ter Gorda na Praia, que as pessoas elas vêm já com respostas prontas, elas vêm com links prontos, elas vêm com as suas verdades. E é muito difícil o debate. E é nesse sentido que às vezes a gente se sente cansada, enfraquecida, sabe? Mas sempre vem alguma coisa depois que levanta a gente. Outro tópico que eu tinha colocado para a gente conversar é sobre a questão de lugar de fala, né? O que é e qual é a importância, né, disso. Então, essa questão do lugar de fala se tornou mais assim comum, né, nas redes sociais e até nas discussões nas escolas, por conta do racismo, né, e da homofobia, embora ela sempre tenha existido. A questão é como eu vou falar sobre um assunto tão específico de um grupo de pessoas. Você pode falar? Você pode falar. Você sempre vai poder falar. Então, você, Natasha, é magra, você pode falar sobre gordofobia. Claro que você pode falar. Agora, existem certas dores que você não tem parâmetro para falar. Porque você não passou por isso, porque você não viveu isso. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito ferrenha na defesa das questões relacionadas a racismo, a homofobia, a transfobia, até porque a transfobia tem relação comigo. Eu tenho um filho trans. Então, tudo isso tem relação comigo. Porém, mesmo eu tendo um filho trans, eu não sei o que ele sente. Eu posso imaginar, eu posso tentar perceber todas as nuances, mas eu não estou na pele dele. Então, eu acho que a confusão que existe em torno do lugar de fala é mais ou menos essa. Nada é impeditivo, né? O que é impedido é quando a pessoa se embute de uma autoridade que ela não tem, porque ela não está naquela pele. Eu gosto muito de um livro que é, como é que é o nome? Pele negra, máscaras brancas ou pele branca, máscaras negras. Agora eu não me entendo, não lembro exatamente o nome do livro, mas assim, eu gosto tanto dele, eu já li ele 2 ou 3 vezes e esqueci bem o nome dele. E ele é de um autor, se não me engano, do Moçambique. E fala justamente sobre isso, sabe? Essas questões relacionadas a vestir a pele do outro, que é a empatia, que se fala que é outra palavra, assim como representatividade, está tão na moda, empatia, né? O que é empatia? É eu ter a capacidade de me colocar no lugar do outro. Então, eu posso falar com você, eu posso engrossar aquele caldo com qualidade, né? Eu posso reivindicar. Então, em relação ao racismo, o que eu, Letícia, posso fazer? Eu posso não me omitir, eu posso não ficar calada, eu posso reconhecer a dívida que a gente tem para com as pessoas pretas por conta de milhões de coisas, milhões de argumentos. Assim como as pessoas que não são gordas, elas podem argumentar e engrossar o nosso caldo de forma positiva, oferecendo bons argumentos, oferecendo empatia, oferecendo entendimento e acolhimento. Às vezes você não passou por aquilo, você não tem aquele corpo, mas você tem um amigo querido, um parente, um marido, e por aí vai, né? Porque a gente
tem aí registro de muitos casos de doenças de depressão e outras coisas muito graves relacionadas à gordofobia, e inclusive de suicídio, né? Então, eu tenho a pessoa que me inspirou, inclusive, a entrar na academia como pesquisadora de gordofobia, ela fez a dissertação de mestrado dela, inspirada no caso da prima dela, que pós-bariátrica ganhou peso novamente e se suicidou. Então, instigada por aquela dor que ela sentiu, ela foi fazer toda uma investigação científica para comprovar o quanto a gordofobia ela é muito mais prejudicial do que simplesmente ser gordo. Que, aliás, eu recomendo muito, a dissertação dela, é belíssima. Até mesmo quando, né, se o pessoal realmente se foca tanto nessa questão de saúde, se o pessoal realmente está tão interessado com a saúde, primeiro, a importância de parar com tudo isso já é para essa questão, né, psicológica da pessoa e tudo mais. Então, não faz o menor sentido, né? Tem também, tem um amigo que ele é todo, ele faz academia com personal, então ele é todo musculosão, e ele cuida um monte da saúde, da alimentação, ele sabe, a pessoa que eu conheço que tem mais cuidado, e não de ficar tomando isso ou aquilo porque vai ficar mais musculoso, de tomar cuidado mesmo com as proporções de legumes, de frutas, de nutrientes, ele tem um carinho muito especial pelo templo que ele habita, eu acho isso muito bonito, independente da constituição física da pessoa. E ele sempre diz que acha muito engraçado, inclusive ele já deu altas respostas assim nas minhas redes sociais, de pessoas que me xingaram, ele respondeu por mim, dizendo: acho muito engraçado, as pessoas estão ali na academia tirando foto no espelho para colocar no Instagram, e aí elas chegam em casa, elas se entopem de hormônio, não comem bem, dormem mal, estão sempre estressadas, estão sempre cuspindo fogo por aí, e isso é bonito, isso é legal. Ele sempre, a resposta dele vai para esse lado. E é isso, é aquela coisa a minha avó dizia, macaco não olha o rabo, né? As pessoas, elas estão tão imbuídas em cuidar da vida alheia que elas não se preocupam com a sua própria saúde. Já teve gente que veio me apontar o dedo e que, meu Deus, depois eu soube assim que estava com uma série de problemas relacionados a fígado, a colesterol, a triglicerídeo e tudo. E aí eu não fico dizendo, ai, tá vendo, eu disse. Não é, mas é porque é uma coisa recorrente, tu entende? E é irônico. Acho que é a melhor definição que a gente pode dizer, é irônico. Eu deixei agora o espaço final, né, que a gente tem uns 15 minutinhos ainda para conversar, para a gente bater um papo assim em relação à saúde mesmo e a tudo isso que o pessoal fala, né? Eu acho que o principal ponto ainda é essa questão de o pessoal associar e não ter nada a ver, né? Então, assim, eu acho que o pessoal é meio hipócrita, né? Dessa mesma forma que tu explicou, porque o que é associado o que normalmente o pessoal associa, né, a pessoas gordas a aumento de sinais e sintomas, a ser mais suscetível ao Covid, é a questão da inflamação. Só que a inflamação, ele tem um pouco, né, do aumento da inflamação. Só que além disso, pode causar aumento de inflamação. Não dormir direito, não ter o psicológico, né, aumento de cortisol, aumento de estresse, beber no final de semana. Então, assim, tem tantas coisas que geram aumento de inflamação. Por que a pessoa vai focar se a pessoa, né, no biotipo da pessoa, se a pessoa é mais gorda, se é mais magra? Então, assim, é como tu mesmo falou, às vezes tá no dia a dia da pessoa, a pessoa faz um monte de coisa que aumenta a inflamação, mas ela não olha isso. Ela também não vai cuidar isso na vida do outro, né? Então, a pessoa, como eu falei, a pessoa não se importar. Tu se estressou muito no trabalho hoje, tu dormiu às 7 horas, tu... Não falando que tem que encher o saco, não, muito pelo contrário. Tem que, né, cada um cuida da sua própria vida, e é isso, quando alguém te pedir uma opinião, né? Sim, não, e assim, claro que existem pessoas gordas que não têm saúde nenhuma, óbvio. É esse vínculo que a gente quer quebrar. Não é associação, entende? Tem pessoas gordas que comem entre mal, que não fazem exercício, são sedentárias, etc.
Lógico, mas tem pessoas magras que também fazem isso. Então, o que chateia a gente e é algo que a gente não aceita e vai aceitar cada vez menos e vai brigar para não ser assim, é o vínculo, né? É você fazer essa associação da doença, da patologia, por isso que a nossa bandeira mais forte é a despatologização do corpo gordo, né? Então, não existe patologia por simplesmente você ser gordo. Assim como não existe sedentarismo por você simplesmente ser gordo. E assim, tá sendo uma fase legal, porque estão aparecendo uma série de pessoas, inclusive influenciadores digitais, que são gordos e são atletas, dançarinos e professores de yoga, e estão ali na rede com milhares de seguidores. Né? A gente tem, talvez alguma das mais conhecidas seja a Thaís Carla, que é uma das bailarinas da Anitta, que dança um monte, e ela é gorda, e ela ficou muito famosa, e nem foi pela parte do body positive, né, porque tem essa coisa de, todo mundo começa pelo body positive. Sim, é um processo, muitas mulheres chegaram na luta anti-gordofobia por meio do aceitação, né, é uma porta de entrada, sim, mas no caso da Thaís, não, ela já veio com essa história da anti-gordofobia, e foi tudo essa história da a Anitta, na época, recrutou 2 bailarinas gordas para o corpo de dançarinas dela. Foi uma superação dela, né, uma super escolha que ela teve por conta de dar representatividade. E não só porque, por pena das meninas. As meninas dançam pra caceta, sabe? Não tem, meu Deus, elas dançam muito. Então, elas são talentosas. Elas não estão ali simplesmente por um recorte de representação. Elas estão ali porque elas são competentes. Elas fazem o espetáculo da Anitta ficar mais bonito. Mesma coisa na moda, né? Se você coloca outdoors, com mulheres gordas, com mulheres que são maiores, você, claro, está dando representação, mas você também está oferecendo um olhar diverso sobre a própria beleza. Porque as pessoas elas podem ser bonitas em qualquer condição. E isso não é algo que tem que ser colocado por recorte, por intenção de lucro. Isso tem que ser colocado porque é a realidade. No dia a dia, as pessoas não vão ter, como diz a música do El Chan, 70 de cintura e 100 de quadril. Não existe isso, sabe? As pessoas elas são reais, as pessoas elas têm corpos diversos. E dentro da própria gordura, os corpos são diversos. Tem a gorda que é violão, assim como tem a magra violão. Tem a gorda que é mais corpo quadrado, assim como tem a magra do corpo quadrado. Então ali você vê que a diversidade ela é muito rica. E quando você explora isso, você começa a abrir a sua própria cabeça para entender que é tão mais bacana você ter uma convivência pacífica e é uma liberdade você entender isso, no momento que você entende realmente. E aí, a gente mesmo que é gordo, quando a gente passa a se amar, porque se fala muito, não, a gordinha tem que se aceitar. Não tem que aceitar nada, não tem que aceitar nada. Quem aceita, aceita, sei lá, um plano de celular. Isso é aceitar, que eu não tenho escolha. Eu tenho que me amar. Este é o meu corpo, este é o lugar mais importante desse mundo para mim, para minha alma, é este corpo aqui. Então eu tenho que amá-lo. Se eu não o amo, eu tenho que fazer alguma coisa para amá-lo. E geralmente isso não tem a ver com procedimento estético, não tem a ver com emagrecimento, nem engordar, tem a ver com a cabeça. Trabalhar a cabeça. Porque eu conheço muitas pessoas que fizeram cirurgias plásticas, lipoaspiração, abdominoplastia, até cirurgia bariátrica e continuam sendo infelizes. Isso prova que, às vezes, a pessoa que é gorda, ela pode realmente ser muito mais feliz do que uma pessoa magra quando ela atinge essa parte do se amar, né? Que eu acho super importante. E é um conceito profundo. É um conceito que eu mesma eu aprendi há pouco tempo. Eu tenho 43 anos, eu posso dizer que eu comecei a aceitar o meu corpo depois dos 30 e eu comecei a amar o meu corpo depois dos 36. Antes disso, eu fui uma sucessão de remédio, de dietas, de enquadramentos, encaixes dentro de situações que outras pessoas queriam para mim.
Meu pai, minha família, namorado, marido, não sei quem, nunca era eu o que eu queria. Quando eu olhei para mim e vi o que eu queria e me senti satisfeita com o que eu estava vendo de verdade, é como se tivesse aberto, assim, acendido todas as luzes. Sabe quando você entra num pavilhão e tá tudo escuro, você acende aquele monte de luz? Foi isso que eu senti. Disse, meu Deus, todo esse tempo era isso, por que eu não enxerguei isso antes? Mas eu entendo, é penoso, você cresce ouvindo muita coisa. A sociedade é muito cruel com a gente que é gordo, né? A gente ouve muita porcaria, desde que a gente é muito pequeno e de pessoas que amam a gente, isso que é pior, né? Eu tenho uma Então tem todo o processo de perdão. Eu tenho uma colega que ela é nutricionista e ela é gorda. E ela veio conversar comigo, né, o quanto de preconceito ela recebe de algumas pessoas que não vão se consultar com ela porque acham que ela fracassou e não conseguiu emagrecer. Ela veio ainda conversar, gente, vocês não acham que não cabe a vocês uma possibilidade de eu ser feliz assim e não querer mudar? Então a única possibilidade é que eu não consegui emagrecer, eu não posso ser feliz assim, então, poxa, né? Então, com certeza ela se alimenta super bem e faz as coisas que ela tem que fazer, mas é aquilo que eu te falei antes, mais para o início, é o corpo público, né? É a questão de vinculação ao fracasso ou ao invisível. Ah, tem três mulheres na balada, uma é gorda, aquela vai ser invisível, ela vai ser no máximo para fazer você rir. Felizmente, em alguns lugares, as coisas estão mudando, mas é a passos lentos. E o ativismo gordo existe para isso, para a gente acelerar esse passo, né? Vamos mostrar para a sociedade que não é assim. E acessibilidade é direito, e um atendimento médico humanizado, atendimento nutricional, isso é direito. E então é muito importante que as pessoas que façam, principalmente atendimento básico de saúde, tenham treinamento, informação para quebrarem esses discursos, porque assim como eu estou falando contigo, Natasha, nem todas as pessoas vão conseguir nem verbalizar a dor que elas estão sentindo, né? Então, de novo, eu sou privilegiada, eu consigo falar, eu sou jornalista, eu tenho facilidade para expor o que eu estou sentindo, eu tenho eloquência. A maioria das pessoas, ela não consegue nem. Ela sabe que aquilo está errado, ela sabe que ela está doída, ela sabe que ela foi ofendida, mas ela não consegue nem dizer onde está o problema, né? Então, para isso existem as ativistas, para a gente conseguir dar voz para essas pessoas. O horário tá meio apertadinho, então eu vou pedir para tu passar as tuas redes sociais, o pessoal te seguir, para entender e aprender muito mais sobre esse assunto que é tão importante. Sim, então vamos lá. Eu tenho um canal no YouTube que chama Tá Boa Bonita. É BU, tá? Bonita mesmo, Tá Boa Bonita. Esse mesmo canal, ele tem uma conta no Instagram, né? Que é taboa.bonita. Eu tenho o meu perfil LB Assis, né? LB de bola Assis, que é privado, mas ele não está fechado para ninguém, se alguém quiser conversar comigo. Eu sou pesquisadora da UFSC e se quiserem sempre mandar mensagem, desabafar, dialogar, a gente está aí. E ainda tem um outro perfil que é importante, que é o @pesquisagorda, que é o grupo do qual eu faço parte, que é nacional, que reúne alguns dos principais pesquisadores sobre gordofobia no Brasil. Legal. Letícia, muito obrigada, pessoal de casa. Gratidão. Eu agradeço.